Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e essa é a playlist 100 questões para o Enem. E na questão de hoje, a questão número 13, a pergunta foi retirada da prova do Enem de 2010, numa segunda aplicação. A questão número 13 nos traz o seguinte enunciado. O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons cálcio, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. A figura está aqui do lado direito. Com base no texto, a toxicidade do cádmio, em sua forma iônica, é consequência de esse elemento e temos algumas opções aqui. Então, tela vermelha, tela da pergunta, você pode pausar essa tela em qualquer momento e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, eu faço junto com vocês. E uma das partes da resolução dessa questão é perceber que o assunto aqui é propriedades periódicas. Então, por isso, agora, o assunto vai vir na tela verde. Destaquei aqui nessa questão para vocês, para a gente observar com mais detalhes algumas coisas que o texto nos traz. Por exemplo, o texto nos traz que os íons cádmio 2+, vão substituir o íon cálcio. Então, existe algum motivo que faz o íon cádmio substituir o íon cálcio. Além disso, o íon cádmio inibe enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+. E a pergunta é, por que o cádmio é tóxico? O que tem o cádmio de especial? E tem uma figura que mandaram a gente fazer uma análise dela com cuidado. Então, nós vamos ter que perceber qual é a semelhança entre o cádmio e esses íons que ele substitui ou que ele inibe para que ele atue no organismo humano de forma tão tóxica. Então, vamos observar o seguinte. Os íons cádmios podem substituir o íon cálcio e podem inibir as enzimas que são ativadas pelos íons zincos. Quando eu venho olhar nos íons aqui, no tamanho do raio atômico dos íons de alguns metais, eu observo que o íon cádmio tem um tamanho muito próximo do tamanho do íon cálcio. O tamanho não é muito próximo do zinco, mas a carga do zinco e do cádmio é a mesma, assim como é a mesma carga do cálcio. Então, observem que eles são semelhantes quanto à carga, eles são bivalentes, são cátions bivalentes, e o tamanho do raio, especialmente do cálcio, é muito próximo. Com isso, vamos testar as alternativas agora. A alternativa A sugere que o cádmio apresenta baixa energia de ionização. Então, agora a gente precisa lembrar o que é energia de ionização e como ela varia na tabela periódica. Na tabela periódica, que não vem na prova do Enem, a energia de ionização é maior para os gases nobres. O L, em especial, tem uma elevadíssima energia de ionização. A gente está tentando descobrir por que o cádmio é tóxico, e a alternativa A sugere que ele tem uma baixa energia de ionização. O cádmio fica mais ou menos aqui nos elementos de transição. Ela não é uma energia de ionização tão alta, mas também não é tão baixa. O que eu vou usar para invalidar a alternativa A. A alternativa B me sugere que o cádmio possui uma tendência de atuar em processos biológicos mediado por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. A única informação que nós temos sobre o cádmio é que ele tem carga +2. A alternativa B, se for verdade, eu não tenho nenhuma pista textual para dizer que a alternativa B está correta. Cancelamos a alternativa B. A alternativa C possui raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam em processos biológicos. Então, eles possuem carga, é verdade, e tamanho próximo, causando interferência nesses processos. Então, as pistas do texto me levam à alternativa C como alternativa correta. Entanto, vamos seguir avaliando as outras alternativas. Vamos julgar agora a alternativa D. Apresentar raio iônico grande. Quando eu venho olhar o raio iônico do cádmio, eu vejo que até que é um raio maior. Só que
O cádmio, que está mais ou menos aqui na tabela periódica, quando eu vou olhar o raio do átomo de cádmio, olha só, o cádmio está aqui no meio, raios grandes ficam para cá na tabela periódica, o cádmio nem tem, quando está na forma de átomo, nem tem um raio tão grande, o íon vai ter um raio não tão grande, olha, o íon sódio, o sódio metálico tem um raio maior, então está dizendo que apresenta um raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência em processos biológicos em que normalmente íons menores participam. Então, o fato dele ter raio grande não permite ele substituir, até porque o raio não é tão maior assim. Vamos eliminar a alternativa D. A alternativa E sugere que apresenta carga mais 2, o que permite que ele cause interferência em processos biológicos, que normalmente íons com cargas menores participam. A alternativa D e a E sugerem que íons especiais, íons pequenos participam de reações químicas. A gente não tem nenhuma informação no texto desse tipo. Avaliando o nosso texto, o nosso enunciado, avaliando o que o quadro nos traz, o que é mais correto é mesmo a alternativa C. Quando eu construo esses dois quadros, fazendo revisão sobre algumas propriedades periódicas, então eu tenho a ideia de montar agora, junto com vocês, um mapa mental sobre propriedades periódicas. Vamos fazer esse mapa mental juntos, olha só. Uma das primeiras propriedades periódicas que a gente estuda e que essa questão aborda ou faz uma lembrança é o raio atômico. O raio atômico é a primeira propriedade periódica que a gente estuda. O raio atômico indica o tamanho do átomo. Uma segunda propriedade periódica seria a energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron mais externo de um átomo que esteja no seu estado fundamental. Então, raio, tamanho, energia de ionização, energia para arrancar o elétron. E, por fim, afinidade eletrônica, é a energia que um átomo vai liberar quando receber elétrons. Então, nós temos aqui 3 propriedades periódicas. Nesse mapa mental, vou fazer 3. No próximo, a gente faz mais 3. Então, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica. Vamos lembrar como é que eles variam na tabela periódica. O raio atômico na tabela periódica é maior nos elementos mais para baixo na tabela periódica, porque mais para baixo tem mais camadas. E quanto mais camadas, maior o raio. O raio atômico também é maior para o lado esquerdo na tabela periódica, porque no lado esquerdo eu tenho uma menor atração núcleo-camadas. Então, de modo resumido, podemos dizer que o raio é maior para baixo e para a esquerda na tabela periódica. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron mais externo. Quanto maior é o átomo, menos energia eu gasto para arrancar o elétron mais externo, porque ele está longe, ele está pouco atraído pelo núcleo. Quando um átomo é muito pequeno, esse elétron fica muito atraído pelo núcleo, então é um pouco difícil, eu gasto muita energia para arrancar o elétron. Então nós vamos perceber que a energia de ionização tem um quadro inverso ao quadro do raio atômico. Se o raio atômico é maior para baixo e para a esquerda, a energia de ionização vai ser maior para cima e para a direita. Então, reparem que a energia de ionização é maior nos gases nobres, o que faz sentido. Os gases nobres é muito difícil você arrancar o elétron mais externo dele. E a afinidade eletrônica tem um quadro muito parecido com o da energia de ionização, veja só, com um pequeno detalhe, nós excluímos os gases nobres. A afinidade eletrônica é a energia que um átomo libera quando ele recebe elétron. A gente sabe que os gases nobres não vão receber elétrons, então não vão liberar nenhuma energia. Por isso, a gente tira os gases nobres da afinidade eletrônica e apontamos para o flúor como elemento de maior afinidade eletrônica, ele que mais libera energia quando recebe um elétron. Esse mapa mental contempla algumas propriedades periódicas, nós veremos outras propriedades periódicas na próxima questão. Por isso, aguarde a questão número 14, que virá amanhã. Por enquanto, essas são as propriedades periódicas que nós estamos revisando hoje. Nós usamos as 2 primeiras só na questão de 2010. Aproveitei o espaço, coloquei afinidade eletrônica para deixar um mapa mental um pouco mais bonito. Então esse é o fim dessa questão. Eu espero vocês para a próxima questão e até mais!